Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar primeiramente a você que nos assiste hoje e que nos irá acompanhar durante esta noite. Quero cumprimentar nosso patrono do Centro Acadêmico, o Dr. Alessandro, que nos acompanhará, os demais professores e coordenadores do curso de Direito do IPOG. Eu cumprimento você também, que é telespectador e seguidor da doutora Fran, não é? E será um prazer contá-lo com a sua presença nessa noite de hoje também. Mas, de fato, meu cumprimento especial e mais importante dessa noite vai para você, doutora Fran, que aceitou prontamente o convite e se dispôs a estar conosco hoje nessa aula magna para tratar de um assunto que eu acho que é um assunto pertinente tanto para começar para o início de semestre e principalmente para uma aula magna. Então, a gente casou os dois num lugar só. É, Vamos dar boas-vindas aos calouros. Esse conteúdo também se estende a todos os estudantes de direito que estão, inclusive, já perto de se formar, né? Que às vezes ainda dá tempo de você alcançar várias dicas que a doutora Fran irá trazer aqui hoje. Doutora, realmente é uma honra, é um privilégio conter com sua presença aqui hoje. E vamos lá ouvir o que você tem a nos dizer. Afinal, nosso tema hoje é: só o diploma não basta, como aproveitar ao máximo a sua faculdade de Direito. Ela, para quem não sabe, ela tem um canal no YouTube, ela ajuda constantemente, ela posta vários vídeos para ajudar a caminhada dos estudantes na área acadêmicos de direito. Então, se você quer ajuda, precisa de ajuda, se sente complicado, está sendo difícil sua jornada, ou então você quer melhorar, inclusive, eu peço para você seguir, assim que essa live acabar, imediatamente a Prof. Fran, porque ela é excepcional. Nós somos o Centro Acadêmico de Direito do IPOG, o CAESM, e eu sou Jonatas Lopes, o presidente dessa instituição. E esse centro acadêmico, doutora Fran, se ele existir hoje, tem uma pegada muito forte das suas dicas, da sua inspiração de ser realmente um aluno que vai além daquilo que a faculdade oferece. E esse é o motivo que o CAESM existe, esse é o foco do CAESM, ajudar as pessoas a encontrarem conteúdos que a faculdade não irá proporcionar, entregar oportunidades. Então, eu te agradeço, porque, com certeza, se eu não tivesse te conhecido no início da minha faculdade, talvez esse centro acadêmico nem tivesse existido. Eu não teria alcançado tantas coisas que estou alcançando nesta caminhada. Então, te agradeço e agora eu passo a palavra para você. Jonatas, tu quer me deixar, quer que eu chore aqui, né? Só pode? Porque é muita generosidade, na verdade, né? Eu nada mais fiz do que talvez dar um direcionamento e passar para ti, assim como eu tento passar para todo mundo, um bom sentimento. Se eu posso dizer que eu tenho um objetivo na vida com o canal do YouTube, com o canal do Instagram, é que as pessoas tenham um bom sentimento ao me ouvir. Embora a gente tenha que falar de coisas um pouco difíceis de vez em quando também, porque a vida a gente tem que agir, né? De qualquer forma, eu fiquei imensamente feliz em receber o teu convite, fiquei, assim, muito emocionada e muito contente de poder compartilhar mais uma vez em mais um ambiente. Primeiro, a tua companhia, né, que tu é um aluno excelente, excepcional, que eu te conheci, a gente teve uma mentoria, digamos assim, mais privativa, a gente pode dizer, mais exclusiva. Ela está, inclusive, online, né, se alguém tiver curiosidade, Está lá no mas YouTube. sei que tu é uma pessoa, que tu é um aluno muito esforçado e saiba que com certeza eu dei talvez ali aquele 1%, mas tudo é fruto do teu trabalho, dos teus colegas. Eu analisei, eu olhei o perfil, fiquei muito feliz, vi muita coisa boa, vou começar a compartilhar as informações, gostei, parabéns. É uma iniciativa muito legal e seria muito bom que todas as faculdades tivessem isso, porque faz com que o aluno se mexa, né? A gente tem que se mexer, a verdade é essa. E eu demorei muito tempo para perceber isso. E hoje a gente vai falar então desse tema que é tão importante, muitas vezes escanteado, que é a gente pensar na nossa trajetória, a gente pensar na nossa caminhada, a gente pensar em o que a gente vai fazer para sair da faculdade bem, sair da faculdade bem formado, bom profissional. E a verdade é que não basta, e isso eu tô careca já de falar, mas ir na aula, fazer prova, tirar nota, até nota alta, não significa nada, gente. É triste de falar, não quero chatear ninguém, mas a gente tem que ir além. Só ir na aula, só assistir aula, só fazer prova, não, não é o suficiente.
Só o nosso diploma não é o suficiente. A gente precisa ter essa noção, a gente precisa ter, digamos assim, noção do que a gente pode fazer. E eu não poderia começar falando sobre direito, sobre mercado, sem falar que o nosso mercado é um mercado complicado, né? Minimamente complicado. A gente sabe que é um mercado muito concorrido, nós temos, entre aspas, muita concorrência. Eu sempre falo que não é com a concorrência que a gente tem que se preocupar, mas é claro que a gente também não pode se isolar do mundo. Nós temos no Brasil, só no Brasil, 1.755 faculdades de direito. É um número que ultrapassa o resto do mundo inteiro. É algo inacreditável. E a gente tem que conviver com essa realidade. Pode ter os seus lados, os seus pontos negativos, mas de certa forma a gente também está levando conhecimento, a gente também está levando oportunidades para pessoas terem essas informações, terem essa formação que é importante. E aí? E aí que de advogados, nessa brincadeira, eu vou falar assim, mas a gente tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Advogado, se tem alguém aqui que é calouro, que ainda não sabe, a gente ser advogado quando a gente passa na prova da OAB, a famigerada prova da OAB, que muitas pessoas dizem que é extremamente difícil e a gente pode discutir um dia sobre isso, mas vejam, existe um grande filtro e mesmo com esse grande filtro, que é pesado, a gente tem mais de 1 milhão de advogados. Além disso, como nós não sabemos e não existe um número exato, estima-se que nós tenhamos cerca de 3 milhões de bacharéis em direito, que são pessoas que se formaram em direito no Brasil. Então, quando a gente pensa nisso, nesse contexto, a gente se assusta, né? A gente toma um pouquinho de, no mínimo, de precaução, de medo, a gente tem um sentimentozinho assim, desagradável, né? Uma insegurança. Mas não é isso, não é essa insegurança que eu quero passar, é o contrário. É o contrário. Se alguém aqui ficou preocupado, ficou pensando se a gente tem que trocar de curso, ou se a gente tem que se desesperar, ou o que a gente tem que fazer, calma, não é esse o pensamento. O pensamento é, sim, nós temos um mercado muito inflado, sim, nós temos muitas faculdades de direito, sim, nós temos muitas coisas acontecendo, mas, gente, sinceramente, a questão, isso é triste de falar, a questão é que nós não temos bons profissionais. Temos, mas não temos todos bons profissionais. Aí que tá. De todos esses 3 milhões, a gente tem que verificar, se a gente fosse verificar um a um, existem muitos que foram aqueles alunos que, por exemplo, só foram na aula, só fizeram a sua provinha, voltavam para casa, faziam aquele estudo assim, meia hora antes da prova, ou colavam do colega, ou davam um jeito de fazer o trabalho para passar. E a gente sabe, gente, se tu tem a má intenção, tu consegue um set ali, daqui a pouco tu arranja um esqueminha, como a gente fala, tu encontra um atalho, tu não tá fazendo direito, mas tu tá formado muitas vezes. Então, gente, a questão é a seguinte, o nosso mercado, ele é complicado sim, mas sempre existe lugar para o bom profissional. Sempre existirá lugar para aquele profissional que se esmerou, que buscou. E pode ser, gente, que demore um pouquinho, tá? É normal. É normal. Tem pessoas que saem da faculdade e muitas vezes querem no primeiro mês já tá ali estourando a boca do balão, como a gente fala, né? Mas calma, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. O que eu quero te dizer? Um bom profissional também é um conceito meio aberto, né? E aí agora a gente poderia ficar discutindo sobre o que é ser um bom profissional, mas vamos encurtar esse papo, gente, porque assim, o que é um bom profissional? Na minha percepção, um bom profissional é aquela pessoa, aquele profissional que ele é único, que ele agrega valor aonde ele estiver. Se ele for para o cargo público, ele vai agregar valor. Se ele for para a advocacia privada, ele vai agregar valor. Se ele for se ele for ser professor, ele vai agregar valor. E todos nós podemos agregar valor. Mas a gente tem que se conhecer acima de tudo. A gente tem que saber os nossos pontos fortes. A gente tem que viver a nossa faculdade com muita intensidade. E quando eu falo isso, gente, eu falei muito que não é só ir na aula, mas ir na aula é essencial, tá? Eu não estou dizendo que não é importante. O ensino, ele faz parte, ele é um dos 3 pilares da experiência universitária. Se tu não aprender, se tu não estudar, se tu não sentar na mesa, na cadeira e ler e estudar, as coisas não vêm, mas não é só isso. Isso é uma parte muito importante, certo? Mas, especialmente, quando a gente pensa em um profissional, um bom profissional, a gente pensa em alguém diferenciado. A gente pensa em alguém que teve experiências, em alguém que tem um bom currículo, mas não é só um bom currículo ali, com um monte de coisinha escrita ou com coisas que a gente sabe que não trouxeram vivência. A faculdade, ela tem que ser vivida, a gente tem que agarrar, a gente tem que se apropriar da nossa faculdade desde o primeiro dia.
E sabe que isso não é culpa dos alunos. Os alunos que não se apropriam, os alunos que não têm uma boa caminhada. Eu não sei se tem algum culpado, na verdade. Assim, não posso dizer, culpado é esse ou aquele, mas a gente tem um sistema em que nós estamos tão acostumados, a gente sai do colégio. Como é que é o colégio? Estuda para passar no vestibular, ou estuda para passar lá no Enem, para conseguir entrar na faculdade, e a gente entra nessa roda e a gente nunca para pensar. E, infelizmente, também existe essa ideia, uma venda, digamos assim, do mercado mesmo, normal, de que quem faz direito tem um leque de oportunidades, de que quem faz direito está feito na vida, está garantido, porque alguma coisa vai conseguir com o direito, e vai ser muito rico, vai ser muito poderoso. A gente tem essa visão. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ideia, mas eu me imaginava totalmente diferente hoje em dia, né? Não sei, eu achava que eu ia ser uma pessoa, não sei, austera, que só usava preto, e não é assim que funciona. E, claro, eu estou falando da imagem, mas a gente tem outras questões que a gente poderia perceber que são diferentes. E a questão é o seguinte: existem diversas atividades, diversas oportunidades que a nossa faculdade nos traz, que a gente tem que aproveitar. E hoje eu quero falar especificamente, praticamente, de 8 delas. Eu não vou exaurir, gente, porque é o seguinte, uma coisa que tu tem que entender é que a faculdade, assim, a faculdade vai te trazer muitas oportunidades. Algumas a gente não tem nem nome ainda. A gente está vivendo um mundo em que as coisas surgem. Daqui a pouco surge uma oportunidade de, juridicamente, digitalmente, tu fazer alguma coisa. Eu nem sei que existe ainda, mas talvez tu receba essa oportunidade. Então, sempre que surgir alguma coisa, pensa se é interessante para ti. Pensa que aquilo pode te agregar, pensa que aquilo pode fazer pela tua experiência. Mas, de qualquer forma, eu vou trazer aqui 8 pontos, eu vou explicar 8 dessas oportunidades. Existem muitas, né? Mas, enfim, para também não ficar a noite inteira aqui dando aula e falando, que é uma coisa que eu faria, eu vou me ater a 8 que Com eu acredito. certeza a gente ficaria tranquilo aqui te ouvindo, Não brinca comigo. Acho que o Instagram já nos corta depois de 1 hora, porque ele não é bobo, né? Mas enfim, gente, olha só. Eu vou falar de 8 pontos, que são pontos que eu falo sempre, o tempo inteiro. E que, claro, aqui a gente vai ter que ser eu vou ter que ser um pouco mais sucinta, vou exercer o meu poder, né, de dar uma segurada. Mas eu quero que tu entenda. E assim, ó, o que é importante aqui, né, para que tu aproveite, para que tu que tá assistindo esse vídeo aproveite. Anota esses 8 nomes. Só as 8 atividades que eu vou trazer, anota só o nome, certo? Porque depois, se tu te interessar, tu vai procurar em vídeo do YouTube, eu tenho vídeo sobre quase todos eles, ou tu vai pesquisar em algum lugar, ou tu vai pesquisar no site da tua universidade, porque tem questões que vão variar de universidade, de faculdade para faculdade, e é assim que vai ser. Mas então, primeiro ponto, gente. Primeira atividade que tu tem que fazer, ou pelo menos eu acho que tu tem que fazer, eu acredito que é de grande valia e que infelizmente é meio desconhecido ou é muito pouco aproveitado pelos alunos. E é a pesquisa acadêmica. Como eu falei antes, nós temos os 3 pilares que fundamentam a experiência universitária no Brasil, certo? Esses 3 fundamentos, esses 3 pilares, eles são previstos na nossa Constituição Federal. E eles são 3: o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino, gente, é a faculdade e a sala de aula. É isso que eu falei que a gente também não pode descartar. É tu ir na aula, é tu te esforçar, é tu fazer o teu trabalho bem feito, é tu fazer a prova. Mas assim, sabendo que é uma avaliação que tu tem que construir ela também. A gente se engana, sabe? Eu sei porque eu também fui aluna. A gente acha assim que se a gente tirou 10, então a gente tá super bem naquela matéria. Às vezes estuda um dia antes, correndo. Eu já fiz isso muitas vezes. E aí? Dali uma semana tu não lembra mais nada, né? Então, gente, o ensino é tu estar presente em sala de aula, é tu assistir a aula, isso que meio que a gente sabe, nem sempre a gente faz, né? Mas tudo bem. A pesquisa é o segundo desses pilares. E a pesquisa acadêmica, gente, ela se volta muito para a gente aprofundar e entender temas que são importantes, mas que muitas vezes, por exemplo, o professor não tem como falar em sala de aula. Gente, quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa em aprofundar conteúdos. Então, por exemplo, na minha faculdade, na minha graduação, felizmente comecei a pesquisar, e eu sempre brinco com isso, né? E talvez a Jonathan já tá careca de ouvir essas coisas, vai ter que ouvir de novo. Mas eu fiz pesquisa com um tema que era cyberativismo digital, que é um nome muito engraçado, mas que é uma coisa que até hoje a gente tem muito. Quando é que na minha faculdade eu ouvi falar de cyberativismo digital?
E veja, não é culpa da faculdade, sabe? Isso a gente vamos parar de colocar culpa nos outros. Mas simplesmente a nossa faculdade ela dura 5 anos, a gente vê coisa pra caramba, a gente tem muita matéria. É humanamente impossível que o professor de direito civil, por exemplo, aborde cada vírgula e cada detalhe de cada tema. Então, a pesquisa acadêmica, ela nos proporciona isso, nos proporciona aprofundar conteúdos, escolher temas que a gente gosta, porque, veja, talvez tu ame direito tributário, talvez tu odeie direito ambiental ou direito constitucional, certo? Talvez tu ame, talvez tu odeie, mas a questão é, tu tem como escolher na pesquisa aquilo que tu quer. E isso é incrível. Aí, olha, eu vou fazer a melhor possível com aquela matéria que eu odeio, vou passar, mas eu tenho na pesquisa um refúgio. E eu sempre falo que o direito ele pode ser associado com absolutamente qualquer coisa. Eu gosto de camisas, perfeito. Então eu vou estudar como que funciona o registro do design de camisas, ou como que funciona o comércio de tecidos, ou como que funciona a importação. Tu entende que tu pode trabalhar com absolutamente qualquer coisa. Eu gosto de esmalte, mesma coisa. Eu gosto de psicologia, tu consegue trabalhar, não importa o tema, o direito proporciona, porque direito está em tudo. Não existe algo que o direito não esteja inserido. Se a gente está aqui hoje, é porque todo mundo assinou, entre aspas, né, aceitou os termos do Instagram, porque nós temos um contrato ou com o celular, ou com uma companhia de telefone, ou com uma rede que nos fornece internet. Tudo está envolvido. O direito, ele tá em... E quando a gente começa a ver isso, a gente tem que se controlar, porque a gente fica meio maluco, sabe? Porque o direito está em tudo. É impossível escapar do direito. Isso a gente tem que ver Talvez, como... doutora Fran, só Diga. puxando a linha, talvez essa seja a interpretação equivocada que nós fazemos desse leque de oportunidades. Talvez a gente leve esse leque de oportunidades ao achar que, formei em direito, agora tem um mundo de possibilidades me esperando, do trabalho me esperando já para assim, pronto para me abraçar, para me contratar, mas como a realidade, esse leque de oportunidades seria isso, exatamente você poder trabalhar com direito nessas diversas áreas que temos e que são possíveis de explorar e que vão nascendo e que vão morrendo, que vão se renovando. Então, talvez essa seja o leque de oportunidades que deveríamos focar mais, não é? Com certeza. E ainda assim, é que o leque ele é tão grande que a gente fica confuso, né? A verdade é essa. Exatamente. Mas enfim, essa questão do leque, um dia a gente vai ter que debater horas sobre o tal do leque, porque ele é o vilão e ao mesmo tempo ele é o mocinho da história, né? Porque todo mundo começa, quer dizer, todo mundo, muita gente começa direito pelo leque. E quando a gente percebe o leque, nos dá uma rasteira, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Mas tudo bem. A pesquisa, como eu estava falando, infelizmente, ela não é tão explorada pelos alunos, muito porque a gente não, o que normalmente os alunos de direito pensam? E assim, tu pergunta para uma turma de calouros, 98% fala que quer fazer qualquer concurso público, não sabe nem o que é, não sabe o que faz. Isso é triste e a gente tem que construir essa ideia ao longo da nossa faculdade. Não é triste tu querer fazer concurso público, é triste tu definir a tua vida sem saber o que significa isso, certo? Mas, enfim, voltando para a pesquisa, que é o segundo pilar, gente, a pesquisa, ela basicamente, tu vai aprofundar um tema, tu pode ter um grupo de pesquisa com um professor orientando, mas se não tem isso na tua faculdade, pode ser que não tenha, além de tentar criar, tu pode começar por conta também. Qualquer pessoa pode começar a pesquisar, mesmo fora da faculdade. Como a gente começa a pesquisar? Lendo sobre o assunto, buscando, entendendo, resolvendo quais são os problemas que a gente tem que encontrar solução para essa situação, sabe? Não é nada tão difícil, mas quando a gente fala pesquisa científica, parece que pensa em robô, pensa em laboratórios científicos, a gente fica sem saber, a gente acha que a gente não tem condições. Não. A pesquisa, ela tá aí e a pesquisa nos ajuda muito. E assim, a pesquisa, ela pode, primeiro, né, tu vai aprofundar conteúdos que na faculdade tu não vai ter. Segundo, tu vai aprender a se virar sozinho, que infelizmente é uma grande dificuldade dos alunos. Seguido assim, Jonatas, eu tô aqui respondendo perguntas e vem perguntas assim que em 2 segundos de Google tu encontrava a resposta. E aí eu nunca sei se a pessoa tá me perguntando porque ela quer que eu responda, porque ela, na verdade, ela não pesquisou. E na verdade era 2 segundos. Não é que eu não queira responder, porque normalmente é 2 segundos para pesquisar é uma coisa simples. Mas tu entende que o que vem por trás, isso é um sintoma de uma coisa mais séria.
alunos de direito que não querem abrir. Hoje a gente tem internet, é só abrir o computador, abrir o celular. E antes que tinha que abrir livro de jurisprudência. Enfim, hoje a gente tem essa dificuldade. Todo mundo quer tudo para a hora e a gente quer que os outros nos resolvam as nossas situações, os nossos problemas. Então a pesquisa, ela te torna autodidata. Ela cria uma independência. Eu sempre brinco, quando tu for juiz ou promotor ou advogado, tu vai ligar para o teu professor para perguntar o que tu faz? Não, tu vai ter que se virar sozinho. Tem gente que consegue aprender isso depois de velho, eu brinco, né? Mas tem gente que pena muito. E aí, infelizmente, também entram esses milhões de bacharéis que muitas vezes estão fora do direito. É aí que entram essas histórias de pessoas que se formaram no direito, tiveram que ir para outra área porque não tiveram opção, porque não conseguiram encontrar. E aqui a gente tem um ponto importante que ninguém é obrigado a ficar no direito. Mas, normalmente, quando a gente faz uma faculdade, a gente quer permanecer naquela área. E tem pessoas que escolhem sair. Perfeito, mas tem pessoas que não conseguem ficar. E isso é que é preocupante. Se tu escolher sair do direito, tranquilo. Agora, tu não conseguir ficar, muitas pessoas que se esforçam para pagar uma faculdade, mas que não conseguiram se apropriar da faculdade. E a gente tem essa ideia de que faculdade é ir lá, estudar, ir para casa, dormir, e não é bem assim. Então, a pesquisa, ela é um dos pontos, que eu, inclusive, amo, né? Falar de pesquisa é uma coisa incrível. É uma coisa que... detalhe, não é para quem quer. Não é para quem quer fazer só mestrado ou doutorado, ou só para quem quer ser professor. Um advogado, um juiz, um promotor, qualquer pessoa ganha com essa da pesquisa, com pesquisando, se aprofundando nos assuntos. Tu aprende a aprender, e sem falar da oratória, né? Porque quando tu apresenta o trabalho, naquela pressão, tu aprende a falar. Eu aprendi a falar muito porque apresentei muito trabalho, porque tremia a perninha lá na hora de falar, porque falei a palavra errada, certo? É assim que a gente vai crescendo. Que mais, gente? Terceiro pilar, e isso aqui é importante que a gente saiba, a nossa Constituição traz o ensino, a pesquisa e a extensão. E se a pesquisa é meio escanteada, no direito a extensão é muito esquecida. Pobre da extensão. O que é a extensão, professora? Bom, enquanto a pesquisa é a gente aprofundando conteúdos mais voltados para a teoria, mais voltados para a escrita, para a compreensão de temas, uma questão mais acadêmica, né, mais bonita, eu sou doutora, eu sou mestre, tananã. Enfim, quando a gente pensa na extensão, a gente pensa o seguinte: a universidade, a faculdade, ela existe para a gente levar conhecimento para o mundo, para a sociedade. Não dá mais, não existe essa ideia da gente ficar fechadinho nos muros da universidade, ali pesquisando, tadanã. E o que a gente traz para o resto do mundo? Quais são os benefícios? E quando tu pensa, por exemplo, em química, em, sei lá, essas coisas aí de ciências, é visível o benefício que essa gente traz para a sociedade. Daqui a pouco vai ser uma vacina do Covid, se é que já não saiu. Nossa, ninguém questiona a importância desse tipo de matéria. E no direito, a gente sofre muito preconceito. Pessoas já me perguntaram assim, mas o que vocês pesquisam no direito se não tem ciência? Dói o coração ouvir isso. Mas por quê? Porque, especialmente, a nossa área, a gente tem muita dificuldade de sair da faculdade. E como nós, em geral, entramos na faculdade com aquele pensamento, vou chegar, vou fazer minha aula, vou me formar e depois eu passo num concurso, que é o que grande parte dos alunos pensam. O que acontece? Tu não tá nem aí pro resto, tu não consegue ver outras questões, tu não consegue ver que tu tem que colaborar com a sociedade. E a extensão é isso. A extensão também são projetos, mas são projetos que a gente pensa como a gente vai levar para o mundo o nosso conhecimento. E, gente, quem não precisa saber de direito? Quem não precisa de aula de direito? Todo mundo. Por quê? Porque o direito está em todo lugar. Então, teve um problema lá onde tu foi comprar alguma coisa, teve um problema numa coisa num serviço que tu contratou, ou tu tá tendo um problema com alguém que te contratou, ou tu tá tendo um problema no teu trabalho porque o teu chefe isso, ou porque tu teu empregado, todo mundo precisa saber de direito. E assim, a gente, com tanta faculdade, 1755, o que a gente não poderia fazer pelo Brasil? Para e pensa. Às vezes eu fico meio maluca assim, né? Mas para e pensa. Imagina se toda a faculdade tivesse um projeto de extensão, visando o tema que fosse. Eu tive, só para exemplificar, na minha faculdade, um projeto muito legal que não era do direito, tá? Infelizmente era um projeto, quer dizer, felizmente existia, mas infelizmente não era do direito, era do jornalismo, que era jornalismo cidadão, e eles tinham um grupo de portadores de HIV, em que essa responsável, ela fazia oficinas, ela tratava com as pessoas e
tentava transformar a vida das pessoas em uma vida de maior qualidade. E ela me conheci, foi minha colega de inglês, networking, e ela me convidou para participar do projeto. Eu estava no início da faculdade, sabe? Eu não sabia nada, como a gente sabe, né? No primeiro semestre, eu estava ali voando, tentando entender. Eu não tinha conhecimentos aprofundados, mas o que as pessoas precisavam eram de direitos tão básicos, que a gente conseguiu dar conta. Então, o meu projeto era, uma vez por mês, eu e um grupo de colegas, nós escolhíamos temas, nós escolhíamos pontos interessantes e a gente falava para aquelas pessoas. Quais direitos da saúde, quais direitos que eles tinham perante o governo, perante o Estado, o que eles podiam requerer, o que eles podiam conseguir, o que eles tinham de graça, o que eles não tinham, quais os... Sabe? Então, olha que interessante. A gente modificou literalmente, talvez algumas pessoas não soubessem dos direitos que tinham ali. Ah, pode pedir um benefício, pode pedir isso, pode pedir aquilo. E veja que não é tão difícil, gente. Olha, para pensar. Quantas pessoas na nossa cidade não sabem nem o que é um documento de identidade, um RG, não sabem que tem direito a alguns documentos gratuitamente, não sabem que tem direitos, muitas vezes, a benefícios, ou existe a lei. Pode concordar ou não, mas existe a lei. E as pessoas deveriam ter essa informação. E a gente tem essa informação. O que a gente faz? A gente guarda pra gente, muitas vezes. Às vezes, tu não ajuda a pessoa que está do teu lado. E é nossa responsabilidade como juristas, mesmo que juristas em formação, propagar o conhecimento. No momento em que tu sabe de alguma coisa, tu é obrigado a ajudar uma pessoa. Não é que tu tem que saber tudo, mas se tu sabe, tu é obrigado a propagar essa situação, a propagar essa informação. Então, é a nossa função. E por que não fazer isso de uma forma formal? Por que não fazer isso por meio da faculdade? Os projetos de extensão são isso. Quanta coisa legal a gente pode fazer. Só que, claro, né, mais uma vez, existe muito pouca iniciativa. São projetos que dão muito trabalho, porque tu vai ter que ir dar palestra, porque tu vai ter que organizar grupos, porque tu vai ter que trabalhar, pesquisar, mas é muito gratificante. Isso nos forma como pessoas também, e como profissionais. Porque não tem coisa pior do que um profissional de direito que ignora a realidade. Que vai lá, faz concurso, nunca chega perto de pessoas, passa para defensor público e não consegue ficar perto das pessoas. Eu já vivenciei isso num estágio. Um chefe que não conseguia ficar perto nem dos estagiários. Ele, não sei, ele ficava isolado na sala sozinho. Quanto menos ele tivesse que encostar não, chegar perto de pessoas melhor, que encostar jamais. Deus me livre. Então, assim, isso é impossível, isso é um absurdo. Além de prática jurídica que a gente tem que ter, eu acho que deveria ter obrigação de convívio social também para passar em concurso. Porque o juiz não pode ser alheio, o promotor não pode ser alheio, um defensor público não pode ser alheio, e um advogado, normalmente ele não é alheio porque ele é obrigado a conviver. Então, muitas vezes o advogado, ele é quem vai ter que fazer esse meio. Entre a pessoa, entre o cidadão e o poder judiciário, ou o MP, alguma coisa assim. Certo? Então, a gente tem que parar com isso. E a extensão, nossa, inclusive, se tu conseguir aí no teu centro acadêmico, não sei quais são as possibilidades, começa a fomentar isso aí, certo? Porque extensão é coisa que é muito boa, é ouro puro, é ouro em pó. E a gente tem gratificação. Porque o que tu vai fazer? Tu não vai prestar um trabalho voluntário como qualquer coisa. Tu tá usando do teu conhecimento técnico, do teu conhecimento que tu tá recebendo, sabe? É diferente. Não que o trabalho voluntário seja ruim, tá, gente? Sigam fazendo trabalho voluntário, é excelente. Mas dá pra gente fazer também algo que envolva a nossa formação. E tu ganha experiência, e tu ganha vivência, sabe? Extensão deveria ser, digamos assim, algo que todo mundo devia fazer. E, infelizmente, eu só participei da minha extensão nesse viés, assim, porque eu tive essa oportunidade. Porque no direito, os projetos de extensão da minha faculdade, por exemplo, era só organizar evento. É legal, mas, né? Pode ser mais do que isso. Pode ser mais. Existem mais possibilidades. Fechou. Pilar, a gente fechou. Então, pesquisa acadêmica e extensão, faça, busque, procure. Se não tem na tua faculdade, incomoda aí. O Jonatas incomoda outra pessoa, vai lá. Tem que ser feito isso. Certo? Que mais, gente? Terceiro ponto, terceira oportunidade, terceira atividade que tu pode fazer e que tu tem que fazer na tua faculdade. E esse aqui eu vou chover no molhado. Porque eu já sei que todo mundo sabe, mas eu tenho que falar por desencargo de consciência que tu tem que fazer estágio extracurricular. E o que eu falo do estágio, gente? O estágio, ele é a oportunidade de tu vivenciar
todas as profissões, tá? Não todas, mas uma boa parte das profissões de direito ainda na faculdade. É aqui que tu vai ver se tu gosta, é aqui que tu vai ver se tu tem alguma aptidão, é aqui que tu vai ver, talvez, que tu ama fazer aquilo ou que tu odeia fazer aquilo. É aqui que tu vai aprender as nuances da prática, os detalhes do dia a dia. É aqui que tu vai ver onde tem coisa errada. É aqui que tu vai ver coisa boa acontecer também. Então, o estágio extracurricular, ele é essencial. E assim, uma coisa importante, não fica 2 anos num estágio no órgão público. A não ser que seja realmente uma coisa que tu todo dia tá aprendendo. Em geral, meio ano, 1 ano, tu já sabe fazer tudo. E as pessoas se acomodam porque tem uma bolsa estágio, por exemplo. E aí ficam a vida inteira no mesmo estágio. Mas, gente, o estágio, ele é para que tu vivencie, sem fazer concurso público, porque no máximo tem uma seleção. Então, depois que tu te formar, para tu testar como é o Ministério Público, tu tem que passar no concurso. Depois que tu te formar, para tu testar como é ser juiz em gabinete, tu tem que passar no concurso. Um estagiário, ele faz um processo seletivo no máximo, às vezes é por indicação. Tu vai lá, tu sabe, é outra história, é uma coisa incrível. E o detalhe, tu vai estar vivendo atividades ao mesmo tempo que tu não vai ser o responsável por isso. Pensa assim, tu como estagiário do defensor público vai fazer as peças, vai conversar com as pessoas, vai muitas vezes organizar muita coisa. Claro que depende do estágio, mas tu vai viver a profissão. Só que tu não é o responsável por isso. Entende que máximo é tu poder fazer e se tu errar, alguém tá cuidando do que tu tá fazendo, ou deveria estar cuidando, pelo menos. Então, é a chance da tua vida de estar em vários lugares. Faça o melhor que tu puder. Quando eu falo que tu não é o responsável, é que tu não vai assinar, não é o teu nome que tá ali, mas ser o Sim. estagiário responsável é essencial, essencial, por favor. É a nossa imagem. Estagiário relapso, eu sempre falo, tu estagiou num lugar durante tua faculdade, tu foi aquele estagiário péssimo. Tu acha que depois de formado o pessoal vai ter uma boa lembrança de ti? Ou ele vai lembrar que tu foi um estagiário relapso, que era irresponsável, que não fazia, que matava, que chegava atrasado? Não, né? Então, o estágio, ele já é a nossa imagem profissional sendo construída. Eu, felizmente, acho que sempre fiz direitinho nos meus estágios, o pessoal tende a... Os que trabalharam comigo gostam de mim, pelo menos dizem que gostam. Mas essa é a ideia. É que tu... E, gente, já é networking, sabe? Tu já tá conhecendo Sim. pessoas. Essa é a questão. E networking, lembra, Jonas? A gente já falou sobre isso. Networking não é tu conhecer o ministro do STF. Networking é tu ter um colega aqui do teu lado que pode te ajudar quando tu precisar. Um colega de faculdade, um colega Exatamente. de estágio, um colega de vida profissional e tudo mais. Certo? Então tá, o estágio, gente, ó, anota aí, faça estágio. Pode ser voluntário, se tu não tem tempo, tu pode conseguir um que tu faça 1 dia, 2 dias por semana. Pode ser um estágio remunerado, daqueles mais sérios, que é todos os dias, mas encontra, busca, procura e faça. E não fica muito tempo não, que a ideia é que tu aprenda o máximo possível. Certo? Quarto ponto, gente. Um ponto que também já conversamos, Jonatas, mas intercâmbio. Intercâmbio acadêmico. O que é intercâmbio acadêmico? É o que? A gente ir estudar em outro país, certo? Até entre as oportunidades que eu não vou comentar, existe também uma mobilidade acadêmica entre faculdades no Brasil. Essa, infelizmente, eu não consegui realizar, mas tu pode, de repente, sair da tua faculdade e ficar um semestre em outra faculdade, em outra região do país, vivendo uma cultura diferente, porque o Brasil é muito grande, né? Mas veja, o intercâmbio acadêmico, esse mais tradicional que eu falo, é cada dia mais comum. Claro que agora, em momentos de pandemia, tá um pouco mais complicado, mas calma, esperamos que as coisas melhorem. E o intercâmbio também é uma coisa que tu vai planejar, porque tu tem que estar emocionalmente, psicologicamente preparado. Mas o que que é? É tu sair do Brasil e estudar direito em outra faculdade. Tu pode estudar em qualquer outro país. Eu estudei, na minha graduação, eu estudei na Argentina. E foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Eu vivi experiências, eu conheci pessoas diferentes que estudavam direito e que estudavam diferente de mim. Então, eu mudei muito. Foi um divisor de águas, literalmente. Tem colegas que foram para Portugal, tem colegas que foram para Espanha, para Itália. O que que é um intercâmbio acadêmico? É tu parar a tua faculdade aqui e ficar um semestre lá aprendendo, vivendo, abrindo a tua mente. E muda, a nossa cabeça muda. E eu quero só fazer, porque tem duas coisas que as pessoas pensam muito quando a gente fala em intercâmbio acadêmico, que é tu parar a tua faculdade aqui, fazer um tempo lá e voltar. Primeiro, atrasar a faculdade, certo? Professora, se eu fizer um intercâmbio acadêmico, eu vou perder um semestre.
E aí, a realidade é a seguinte, tu vai atrasar um semestre, sim, pode ser que sim. Algumas faculdades, se tu fizer um planejamento, tu consegue não atrasar. Mas quando tu atrasa um semestre, tu tem um bom intercâmbio, tu ganhou um semestre. Lá no final, quando tu te formar, meio ano a mais ou menos não vai fazer a mínima diferença. Não vai fazer a mínima diferença. Ah, porque eu me formei meio ano depois. Sim, mas o que tu ganhou nesse meio ano? Tu não estava deitado no sofá dormindo. Enfim, tu estava tendo experiências, tu estava vivendo, tu estava aprendendo. Então, não é que tu vai atrás, a gente tem que mudar essa mentalidade. Tu ganhou meio ano. Eu, especificamente, fiquei meio ano fora e atrasei um ano da minha formatura. Eu ganhei um ano na faculdade. Ah, professora, mas eu quero me formar rápido. Tudo bem. Mas quer te formar rápido pra quê? Qual a tua ideia? Porque tem gente que só quer se formar e não tem plano nenhum. Aí você forma e fica sem ter o que fazer. Não era melhor, então, ter ficado melhorando, criando habilidades, fazendo pesquisa, que foi o que eu fiz, por exemplo? Claro, cada um tem a sua vida, mas eu só quero apontar isso e outra coisa. Que normalmente as pessoas falam, ah, professora, eu não quero perder minha turma, não quero deixar de me formar, eu quero me formar com os meus amigos, com meus colegas. E assim, gente, é claro que a gente tem pessoas que a gente gosta, que a gente quer se formar, mas essas pessoas, se elas vão continuar na tua vida, certo? Elas não vão sair da tua vida porque tu atrasou a faculdade, elas não vão deixar de existir. E assim, é normal que não tendo aula juntos, vocês não sejam tão perto, mas entende que tu não pode balizar a tua experiência de vida, as tuas decisões por causa de outras pessoas, porque assim, isso vai doer um pouquinho, mas depois que a gente se forma, é cada um para um lado. Tu pode amar a pessoa, mas a não ser que tu abra um escritório com ela, cada um vai lutar para vencer a sua própria batalha. Então, tu só tá pensando em se formar lá com o canudinho do lado da pessoa e depois tu vai deixar de ter uma experiência porque tu não quer largar uma pessoa, porque tu quer continuar sendo colega de uma pessoa. Entende que tu tem que pensar muito bem nisso, sabe? Pensa no que é melhor para ti. Claro que eu não tô falando de passar por cima de pessoas, eu tô falando de decida de acordo com as experiências e com o que tu vai ganhar. Certo? Gente, intercâmbio acadêmico. Olha, pesquisa aí nas faculdades. Hoje em dia, passado o momento pandemia, tem muita bolsa, tem muita universidade, tem muita vivência que tu pode ter. Às vezes a gente entra muito cedo na faculdade, a gente ainda tá imaturo. Talvez tu. Nossa, tu evolui na vida muito rápido com o intercâmbio. Tá, falamos de quatro. O número cinco agora. O cinco, ele é uma oportunidade. Aí, vocês estão em Goiânia, né? Brasília fica, Sim, fica uns 200 quilômetros. Brasília fica pertinho, 3 horas daqui. ótimo. Olha só, estágio visita na Câmara de Deputados. Essa foi uma experiência que eu tive. É um programa que a Câmara de Deputados faz, certo? Tem, em que ela recebe alunos, ela dá aula, ela, né? Ela não. Existe um grupo de professores que dão aula sobre questões do poder legislativo, sobre estruturas do nosso poder. Tu faz visitas guiadas, tu conhece, assim, os principais tribunais, tu conhece Itamaraty, tu tá lá o tempo inteiro dentro do Congresso Nacional. É uma coisa incrível. Eu lembro que eu fui em 2009, foi uma coisa que eu queria muito fazer. Tu tem que entrar no site da Câmara e ver os regulamentos. Na minha época, eu ganhei tudo, tirando passagem para chegar lá. Eu ganhei estada, ganhei comida, ganhei transporte. Agora parece que cortaram um pouco as verbas, está um pouco menor a situação, está um pouco mais difícil. Mas igual, eles pagam um valor diário para que tu consiga pagar, como auxílio, acho que são R$ 150 para pagar hotel e comida, para pagar estada e comida. Enfim, economizam dinheiro porque vale muito a pena. Eu tive um choque quando eu cheguei em Brasília, porque eu acho que eu era muito inocente. Eu cheguei lá, naquele congresso, aquela gente, eu via a Sabrina Sato, mas tipo, eu lembro que uma coisa, eu sei que isso é muito bobo, mas uma coisa que me chocou na época, em 2009, isso não era comum. Tinha garrafões de água para as pessoas pegarem água de graça. Eu sei que isso é bobo, gente. Hoje em dia a gente tem isso em qualquer lugar. Não, não era normal, pelo menos na minha região não era. Então, assim, eu fiquei, nossa, quanta riqueza. Lembro que eu fiquei impressionada. Fora o resto, fora a pompa, fora as pessoas que abrem a porta. Tem gente que fica ali só abrindo porta, tem gente que fica ali só em tal lugar parado, cuidando. Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo, é muito legal, ao mesmo tempo te choca meio que negativamente. E os deputados e os senadores e todo mundo passa, e daí tem TV. Olha, eu não sei, eu vivi uma experiência muito boa, aprendi muita coisa também, claro que não é só, mas quando tu vive na pele, te marca, sabe? Muitas coisas interessantes que eu vi acontecer lá, falando com
os políticos que tu vê na TV. Eu vi uma sabatina de um ministro. Enfim, foi muito legal. E tu tá lá. Tu tem um crachá, tu entra liberado, uma coisa incrível. Então, vale muito a pena. Quem tá mais longe vai igual, porque é muito interessante. Economia, faz um planejamento, né? Isso só acontece durante o período letivo, então tu vai ter que perder, entre aspas, uma semana de aula, mas tu planejando, tu consegue organizar. E assim, é algo que é muito legal mesmo. Poder Legislativo Brasileiro, como que funciona o Congresso, especificamente a Câmara, nossa, é muita coisa que acontece lá em Brasília. E assim, quem é de longe, principalmente, a gente fica meio impactado, assim, de ver tudo isso. Enfim, estágio de visita é uma. Sexto ponto, gente, monitoria. Eu vi que vocês estão com prazo aberto para monitoria aí na faculdade de vocês, né? Estamos, estamos mesmo. Façam, todo mundo quer se inscrevendo. Por quê, gente? O que é a monitoria? Que também muitas vezes ninguém nos explica o que é. Basicamente, tu vai acompanhar um professor. O professor vai estar contigo, tu vai ser como que a gente chama? O monitor, né? Mas tu é o estagiário do professor, digamos assim. Tu vai estagiar, tu vai ver como é ser professor em certa medida. Porque tu vai ter atividades que o professor vai te designar que tu vai viver a vida de professor. Então, por exemplo, tem uma turma, tu vai ser o monitor daquela turma, tu pode ajudar os teus colegas, o teu professor pode designar tarefas para ti, como, por exemplo, explicar um conteúdo ou explicar alguma coisa. Tu pode ter a experiência, muitas vezes, de construção de trabalhos. O professor pode te mostrar, te ensinar como ele faz isso, como ele faz aquilo. Tu recebe a experiência de alguém que já está na área. E tu sente um gostinho. Porque, assim, estágio a gente pode fazer em todos os lugares, mas o estágio a gente não consegue fazer na faculdade como professor. Por quê? Porque isso é monitoria. Então, a monitoria é o estágio de quem quer ser docente. Claro que vai depender muito do professor, muito da turma, muito dos alunos, mas tudo na vida depende, o direito depende, né? Então, a monitoria é algo que tu vai ficar ali um semestre vendo como. E aí tu vai ver como o professor trabalha também, tá? Porque tem muita coisa que acontece. Gente, a monitoria é algo que eu fui monitora quando eu era aluna e eu tive monitores. E os professores também ficam felizes de ver o desempenho dos alunos. A gente fica feliz. Eu tinha uma aluna que me ajudava a escolher sentenças para fazer uns trabalhos e eu vi que cada dia ela estava melhor, mais inteligente, mais perspicaz. É incrível. E aí, claro, gente, tu se aproxima do professor também, que não deixa de ser networking, porque ele vai ver que tem uma pessoa. Se tu for um bom monitor, tu é um monitor responsável, tu é uma pessoa que faz o teu melhor, tu é uma pessoa que entrega trabalhos, que faz o que tem que ser feito. E, gente, já falei, né? Quer trabalho, quer estágio, quer emprego? Primeiras pessoas que têm que procurar são os teus professores, porque eles estão no meio, eles conhecem, eles sabem, de repente eles podem te ajudar, né? Um professor, de repente, pode conseguir um estágio muito bom, um emprego, enfim. Ter uma boa imagem profissional, ter uma boa relação com professores é bem importante, tá? E a monitoria é uma das possibilidades. Ah, professora, fiz e não gostei. Tudo bem, mas tu fez. E tudo isso que eu falei aqui, todos esses pontos que eu falei aqui, gente, tu sempre tem um certificado. Tá tudo aqui, tu pode comprovar no teu Lattes depois, que é bem interessante. O que mais? Monitoria, passamos batido aqui. Eu espero muito que o pessoal faça as inscrições aí. Eu sei que é até início de agosto, por aí, não sei. Agora eu me esqueci do prazo de vocês, mas tenta. Vale a pena. Sim. Sétimo. Pode falar, quer falar? Não? Não, eu ia falar que eu também não lembro do prazo, mas está lá no nosso feed, é só entrar, tem lá as datas Faça a certinhas. monitoria. Façam mesmo. E tu Recomendo. aprende bastante do conteúdo também, porque tu vai rever as aulas e muitas vezes tu vai ter que estudar Sim. sobre aquilo. Esse é Enfim, o principal motivo da monitoria. Eu acho assim, quando eu fui monitor, né, o que eu aprendi, você dando aula, você se aperfeiçoando no conteúdo para explicar para outra pessoa, o aprendizado das matérias que eu fui monitor até hoje está assim tranquilo na minha cabeça, isso ajuda demais. Então, faça monitoria que é muito bom. nossa, quando tu dá aula, tu não esquece. Tu consegue, nossa, enfim, tu não esquece mais. Tu quer aprender alguma coisa, começa a ensinar Sim. alguém. É incrível. Mas, dois pontos que eu quero tratar aqui, a gente tem uns 15 minutos. Pessoal que tá no chat, se acabar a nossa live tem uma hora, a gente abre outra e responde todas as perguntas, tá? Eu tô aqui tomando teu lugar, né, Jonathan? Que não para de falar pro pessoal não Fique à ficar preocupado. vontade. O pessoal não ficar preocupado. Tá, olha só. Sétimo ponto, gente, eventos jurídicos, eventos científicos. Isso, desde o início da faculdade, provavelmente você já começa a ir em congresso, tu começa a ir num seminário. Só que assim, a gente tem que ir para congresso, para seminário, com a vontade de aprender.
A gente no direito, uma coisa boa de ter tanta faculdade é que tem muito conhecimento rolando. Então, tem evento jurídico demais. Hoje em dia, tá tudo muito online, né? Em razão da nossa vida alterada. Então, tem evento todo dia, tem evento gratuito, evento com certificado, tem evento isso, tem live, tem muita coisa acontecendo. Mas qual que é o detalhe que eu tenho que te trazer aqui? Não é só currículo, tá, gente? Não é só ganhar um certificado, não é só ter umas horinhas a mais lá. O que que tu tem que fazer? Tu tem que ir para uma palestra, tu tem que ir para uma aula, para um seminário, para um painel, pensando em aprender. E isso eu demorei muito tempo para aprender, sabe, para conseguir colocar em prática. Porque muitas vezes eu ia para a faculdade, eu ia para palestra, eu ficava lá, assim, pensando na morte da bezerra. Eu não absorvia, às vezes, conteúdos que não me interessavam, às vezes eu estava muito imatura para o conteúdo, eu não sabia aquele conteúdo, eu não conseguia entender. Mas, quando a gente chega numa palestra e a gente define que a gente vai se concentrar, que a gente vai aproveitar ao máximo e que a gente vai aprender, é uma absorção de conteúdo absurda. É nas palestras que tu tem acesso a temas que os especialistas tratam que na tua faculdade tu nunca vai ouvir falar, porque é humanamente impossível, como eu já falei, professora, falar de tudo. A faculdade, ela já são 5 anos estourando, assim, né? Teria que ser mais, talvez, pra gente ter mais formação, mas também não sei se será isso. Enfim. O que que a gente tem que pensar, gente? Olha, tu vai para um evento, te concentra ao máximo para que esse evento seja algo que vai fazer diferença na tua vida, não só mais um certificado. Eu aprendi literalmente isso agora no meu doutorado na Espanha, principalmente agora no ano de 2019, que eu ia para o doutorado, as aulas eram em inglês, em espanhol e às vezes em outras línguas. O italiano teve em francês, que eu não falo, foi meio triste, mas eles faziam umas traduções assim. O que acontecia? Eu tinha que me concentrar muito mais para entender. E para eu me concentrar, gente, o que eu me colocava como meta? Eu colocava como meta assim, eu vou fazer 2, 3 perguntas dessa palestra para esse professor. E até tu fazer pergunta, às vezes dá um pouco de anseio, né? Tipo, a palestra, um lugar com 200 pessoas e tu lá fazendo pergunta toda vez. Mas eu fazia quase sempre. E isso me obrigava a prestar atenção no que eu tava ouvindo. Porque se tu faz uma pergunta idiota, ou se a pessoa falou o que tu acabou de falar, tu fica sem jeito pra caramba, né? Então eu me obrigava a ouvir. E como eu escrevia, anotava, eu tenho um caderninho lotado de informações incríveis. Muitas palestras eu fui achando que não ia servir para nada na minha vida, mas eu pensei, não, mas eu vou aproveitar o que eu puder. E muitas delas eu consegui aproveitar pontos para o meu trabalho. Porque eu conseguia relacionar, porque ele tratava de uma palavrinha que tinha a ver, porque eu entendi uma coisa que eu não estava entendendo antes. Então, o dia que a gente entender que evento é muito mais do que certificado e hora complementar, nossa, é uma chave que vira. Tu não precisa ir em todos os eventos, ou às vezes a gente faz isso, quero fechar minhas horas. Gente, vai nos eventos que te interessam. Mas eu preciso fechar minhas horas. Bom, então, se tu se inscreveu, faz o possível para prestar atenção, para pegar o conhecimento. Porque de nada adianta tu ter 300 certificados e tu não sabe nada daquilo. É perda de tempo. Mas eu tenho certificado. Mas só tenho certificado. E o que na tua vida isso vai fazer diferença, além das horas, sabe? Porque a faculdade passa. Diploma tu vai ter, mas e aí? O que tu tem de conhecimento que tu consegue colocar para fora, que tu consegue passar para os outros? Certo? Então, evento científico, e sem falar de publicação de artigos, né? Que é uma possibilidade que nós temos também em muitos eventos. Que daí a gente já junta com a pesquisa, que a gente pode juntar com a extensão, que a gente pode juntar aí com vários desses fatores que eu acabei de comentar. E aí, gente, tem mais um ponto, e esse ponto aqui, talvez tu pense assim, não tem nada a ver com o direito isso, o que tem a ver oportunidade, mas, gente, façam cursos de línguas estrangeiras. Estudem outros idiomas durante a faculdade. Por quê? Porque durante a faculdade tu tá no clima de estudo, tá? De qualquer maneira tu tá estudando, tu te obriga a estudar. Quando tu tá na faculdade, tu consegue levar melhor, tu consegue organizar melhor, tu consegue te obrigar a mais. E tu tem esse estímulo também, porque muitas coisas vêm em outras línguas. O direito, nossa, gente, a gente pode até não parecer, mas em vários momentos tu tem um conhecimento ali de um conceito, de uma palavra, faz a diferença. E assim, quando eu falo que existem línguas que são mais faladas, o inglês, por exemplo. O inglês eu acho que seria o primeiro. A primeira língua que a gente tem que aprender a falar, por quê? Porque tudo tá em inglês. Tudo.
Qualquer livro que tu pegar de qualquer lugar do mundo, a primeira tradução é em inglês. Então, às vezes, para a gente só falar português, a gente se limita. Ah, eu só posso ler quando o livro for traduzido. Às vezes nunca é traduzido. E tu nunca acessa o conteúdo porque tu não tem domínio da língua. E claro, né, gente, que tudo isso é uma construção. Mas veja, busca ter um entendimento mínimo do inglês. Segundo lugar, espanhol. Porque o que não está em inglês está em espanhol. É assim. E aí, claro, as outras línguas que a gente vai para a nossa predileção. O francês é uma língua muito usada no direito, é a língua diplomática, na verdade, né? O francês é uma língua que eu quero aprender a falar, tô me enrolando, mas que vale muito a pena, tem muito a ver, tem muita possibilidade. As línguas te ajudam no intercâmbio, as línguas te ajudam na pesquisa, sabe? As coisas acabam meio que se casando. O italiano, outra língua que tu deseja falar por algum motivo, que tu quer aprender, escolha, mas não deixe de fazer. Às vezes, assim, ó, é 5 minutos por dia que tu vai ler um texto em alguma língua, que tu vai ouvir um áudio, que tu vai fazer alguma coisa. E isso tudo faz diferença no final. Então vejam, aqui a gente fecha às 8, né? Olha só, falei de pesquisa acadêmica, falei de extensão, falei de estágio, de intercâmbio, estágio de visita, monitoria e eventos e línguas estrangeiras, certo? São 8 pontos. A gente poderia falar de mais coisas, como por exemplo, envolvimento estudantil, representação estudantil, uma associação, criação de ligas acadêmicas, enfim, várias coisas que também agregam, mas agregam mais do que só no currículo, agregam na vida, agregam na vivência. E, gente, assim, ó, se tu não começa a planejar, primeiro, tu tem que saber que isso aqui existe, tá? Eu demorei acho que metade da minha faculdade para entender que existia tudo isso. Segundo, tu tem que meio que planejar isso na tua vida, porque não vai dar para tu chegar no último semestre e ter que fazer tudo, não vai dar. Não vai dar. Quem tá no último semestre, tá me ouvindo, não fica triste, tá? Dá para recuperar, dá para recuperar. Mas quem tá no início, não perca tempo. Olha, agora tu já sabe quais são os pontos. Perfeito. O que me interessa? Intercâmbio eu não quero. Ah, mas eu quero estágio. Ah, mas pesquisa é legal. Ah, mas monitoria não sei. Gente, testa. A faculdade é o momento da gente se descobrir também. Porque eu tô cansada de ver aluno que se forma e não sabe o que quer. E tudo bem, mas sabe que isso é ruim, porque tu teve 5 anos para ter todo tipo de experiência, para acertar, para errar. Quando a gente faz tudo isso, quando a gente aproveita esse tipo de possibilidade, a gente fica mais seguro, inclusive. A gente se conhece, nós somos profissionais melhores, nós somos pessoas melhores, a gente tem conhecimento dos nossos pontos fortes. Lembra que a gente falou no início? Se tu não souber no que tu é bom, se tu não souber o que tu gosta, se tu não souber o que tu quer, como é que tu vai fazer? Tu vai ser mais uma das pessoas que vão ter que lutar para se encontrar depois de formado, e o peso é bem maior, sabe? Quando a gente tá com o canudo na mão, o peso de não ter o que fazer ou de não saber o que fazer é bem maior do que o peso de estar na faculdade ainda, porque a faculdade, querendo ou não, é um momento que a gente tá ali, né? Tipo, estou na faculdade, ninguém pode me incomodar, estou fazendo a minha parte. Só que essa ideia não pode ser levada ao extremo. Se tu estiver na tua faculdade, fazendo a tua parte, só indo na aula, tu vai ter problemas mais pra frente. Então, existem, assim, ó, essas coisas aqui, muitas delas são muito tranquilas. É muito fácil. E tu pode testar, e tu pode gostar, ou tu pode odiar. Mas é assim que funciona. Tem 5 anos, meia década para poder testar tudo isso. Testa, vai lá. Ai, professora, mas tudo isso é muita coisa. Gente, Roma não foi construída em um dia. Nem a gente vai se construir como profissional e nem como pessoa de uma hora para outra. A gente tem que parar com esse imediatismo. Faz o teu estágio, troca de estágio. Também quero deixar bem claro, não precisa te afobar com tudo isso agora. Vai aos poucos, começa a pesquisar, começa a entender, sabe? Veja o que te interessa, veja o que tu gosta. E aí depois tu vai encontrando o teu caminho. Ah, tem um bônus para falar rapidinho, que ainda tem uns minutos. Gente, Laurea acadêmica. Ninguém fala sobre isso. Pelo menos eu não sabia. Eu ouvi falar meio que sem querer uma vez na minha faculdade. A partir daí eu falei para todo mundo que eu pude falar. Laurea acadêmica é um prêmio de merecimento, um prêmio de reconhecimento que os melhores alunos, os alunos destaques na instituição recebem no final da faculdade, na formatura. Não é obrigatório a faculdade ter, mas a faculdade pode ter. Então, assim, tem que ver se a faculdade tem, e se não tem, vocês podem conversar com o coordenador, conversar com o pessoal responsável para se editar uma norma, porque Laurea acadêmica, além de ser um prêmio, uma honra para o aluno, conta ponto em concurso, né? E todo mundo quer. Então, por exemplo, magistratura, promotoria, defensoria pública,
uma laurea acadêmica chega a contar 1,5 ponto na prova de títulos, que é bastante coisa. É a mesma coisa que uma especialização, a mesma coisa que um mestrado, muitas vezes, sabe? A gente tem que ficar ligado. Anotaram, pessoal? Anotaram aí que a professora mandou anotar? São 8 pontos plus a laurea acadêmica. E assim, Jonatas, eu tenho esse aqui, um resumo, né, mais ou menos da live. Eu vou deixar no meu canal do Telegram, que eu acho que é mais fácil pro pessoal que quiser. Eu vou disponibilizar esse resumo digitado, tá, pessoal? Não é minha folhinha que eu faço assim, não. Digitado, bonitinho, sem garrancho. E aí, Perfeito. vocês podem Eu acessar ia, lá eu e eu ia te pedir para a gente disponibilizar no nosso Instagram, mas eu não vou fazer isso. Eu vou incentivá-los a seguir você, porque vale muito a pena. Então, se vocês quiserem acessar esse conteúdo, esse resumo, entre no canal do Telegram da Prof. Fran, que vale muito a pena, e acompanhe ela por lá também. perfeito, mas também, se quiser, bom, já é que eu nem sei como é que disponibiliza no Instagram, pra ser bem sincera, o PDF. Mas eu te agradeço muito. E aí, assim, ó, o meu Telegram, pessoal, é bate-papo reto. É sempre conversas interessantes, eu acho, pelo menos. Enfim, Jonathan, olha só. Eu tô aqui contando o tempo, comecei a falar mais rápido, mas eu acho que a gente conseguiu fechar esse primeiro momento. 8 pontos importantíssimos que todo mundo tem que pensar, que todo mundo tem que programar para a sua faculdade de Direito, certo? Eu vi que teve muito comentário, eu vi que teve pergunta, mas aí agora eu deixo para ti, te agradeço por me ceder a palavra por tanto tempo, que acabou ultrapassando um pouquinho, mas deu tudo certo. Fique despreocupada, porque cada minuto a mais, na verdade, é muito mais prazeroso para a gente. Vocês viram, puderam acompanhar aí. Foi realmente 45, 50 minutos de conteúdo e conteúdo mesmo, que se você colocar em prática, você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Professor, então, gostaria realmente de parabenizar e agradecer novamente, porque que conteúdo, de verdade, que conteúdo que você nos trouxe, né? Tudo isso eu já tinha ouvido, né, por te acompanhar, e isso vai muito mais profundo, né, nos seus vídeos, no seu Telegram. E como eu falei, gente, eu recomendo 100% que vocês saiam daqui. A primeira coisa que vocês façam é ir lá seguir a Prof. Fran, porque realmente as dicas que ela dá, que ela passa, é realmente muito, muito, muito boa. Que se você colocar em prática, e esse é o ponto-chave, não é só você ouvir, saber o que você precisa fazer, mas realmente você fazer, você vai ver que vai ter uma diferença na sua vida muito grande, porque teve na minha. Dos 8 pontos que você nos trouxe aqui, eu acho que eu já concluí uns 90% dele. O estágio de visita era um que eu estava programando para esse ano, mas com a pandemia não deu certo de fazer. Uhum. Mas, além de eu já ter concluído uns 90% dele, quando eu fundei o CAESM, eu pensei justamente ser um centro de oportunidades. Muito mais do que uma representação dos alunos de Direito do IPOG, é realmente oportunidades para todos os alunos acadêmicos do Brasil inteiro que querem realmente ter acesso a todos esses pontos que é necessário, que é fundamental para você se fazer uma boa faculdade de Direito. Então aqui você recebeu um roteiro prontinho na sua mão. Basta você ir atrás das oportunidades. Então quero dizer que se você acompanhar a gente também do Centro Acadêmico, nós estamos ofertando muitas oportunidades dessa. Sobre pesquisa acadêmico, nós estamos num projeto inicial agora de criarmos uma revista científica voltada exclusivamente para a área do direito. É um processo burocrático, então demorado, mas está previsto para sair pelo menos no segundo semestre de 2021. Mas aí já dá para preparar os artigos que vocês estão pensando, um tema que vocês já estão querendo para poder produzir e vir para essa revista. Projeto de extensão a gente tem muito. Antes da gente criar, né, Professor, a gente estava já fez parceria com a AB, com tudo sobre extensões realmente voltadas para você compartilhar, pôr em prática o seu conhecimento. Mas, infelizmente, com a pandemia, o que era presencial precisou estar nessa fase interrompida, mas voltaremos em breve. Estamos pensando o que a gente pode fazer nesse período virtual. Inclusive, sobre extensão e sobre eventos e congressos, né, que foi o ponto sétimo que você
falou aqui. Nós Uhum. estamos com live toda sexta-feira aqui no Instagram, falando com diversos profissionais de diversas áreas, diversos assuntos. Então, é mais uma oportunidade para quem quer se aprofundar, para quem quer adquirir conhecimento, estar Esse perfil tá aberto muito também a bom, hein? isso. Eu olhei o perfil, gostei bastante, tem muita coisa interessante, muita live, eu vi que teve curso, eu vi que tem Sim, informação, tem questões históricas, gostei, achei muito bom, muito legal. A gente que tem Instagram sabe que às vezes é muita coisa, né? Mas parabéns, tá muito legal. Fiquei bem feliz de ver também várias iniciativas da IPOG, né? do Nossa, IPOG, isso. do IPOG. Eu gostei, assim, realmente. E assim, eu tenho a impressão que os alunos são felizes, que é uma São coisa que muitos. nem sempre, olha, é difícil. Eu percebo que tem uma felicidade, assim, isso me deixa bem contente mesmo. A gente é muito feliz pela nossa instituição, que nos apoia assim 100%. Então, nossas demandas elas são ouvidas, são atendidas. Eles investem nos alunos bastante. Então, se você É é até de muito Goiânia e legal. região, eu convido vocês a conhecer o Unipog, porque vale muito a pena. Eu mesmo deixei de ir para uma federal, realmente pela qualidade, pelas oportunidades que essa instituição me oferece. Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo é, é pelo IPOG, né? Essas oportunidades estão vindo da nossa instituição, inclusive pelo perfil de alunos que aqui tem. Eu não sei se você já deu uma olhada, a gente está postando desde há 3 dias atrás, a gente vem postando a nossa equipe que compõe o centro Uhum. acadêmico. E você pode ver que nossos diretores, eles têm uns currículos extensos, tem, sabe? São Eu pessoas vi! mais velhas, que já são graduadas, já têm muita experiência na área. Então, cada um... Eu sou apenas o fundador e o presidente, mas quem faz mesmo rodar o centro acadêmico de uma excelência tão grande, realmente é toda a minha equipe, são diretores e os demais também que compõem, os executivos, que eu sou eternamente grato por eles, porque realmente sem eles nada disso teria acontecido. E a questão que você falou do network, network é isso, sabe? Você está na sua faculdade, colega de diversos. Você convidar pessoas para fazer parte, sabe? Não tem oportunidade se você cria oportunidade. Não tinha nada disso na minha faculdade. Ela está agora no quinto curso apenas. O curso de Direito é nova nela, então só tem 5 turmas de Direito. Então só tem até o quinto período. Então, assim, lá não tinha nada disso, não tinha essa visão, não tinha nada disso. Eu falei, vendo a Prof. Fran, como eu falei, tudo isso surgiu, essa visão, esse roteiro veio dela, por isso eu sou eternamente grato. Eu não canso de falar isso, não canso de agradecê-la pelas oportunidades oferecidas, porque tudo que nós fizemos, estamos alcançando, tem uma influência direta pela mentoria que eu recebi de você, Prof. Fran. Então Ai, hoje fico vocês muito receberam, feliz. vocês viram esse roteiro e coloquem em prática que vocês vão ver que vai dar muito certo. Em relação à monitoria, foi pela Prof. Fran também que eu quis fazer. E engraçado que foi a monitoria que abriu o leque para todas as outras áreas que você me colocou aqui, que você nos trouxe hoje. Então, a monitoria, nenhum aluno se interessou pela monitoria quando abriu. Então, eu fui o único. Eu tirei a nota mínima ali e passei, fui monitor de 3 matérias já de vez. E foi muito gratificante, primeiro, pelo aprendizado, pelo esse contato, estágio realmente que você falou que nós temos com o professor direto. Segundo, por causa das oportunidades que vieram através dela. Isso é network na veia. Então, por eu ter sido o único aluno, o departamento de jurídico do IPOG ele estava precisando de um estagiário. E a primeira pessoa que eles vieram atrás para procurar se tinha interesse em estagiar nesse departamento foi eu. Foi por causa desse motivo de eu ser monitor. Então, dali eu já arranjei, já fui para estagiário desse departamento, ainda estou lá até hoje, mas já consegui ser efetivado para outro estágio. Então, hoje eu estou com 2 estágios, além dessa oportunidade de conhecer os diretores, o coordenador com mais afinco lá do IPOG, e que nos dá tanto apoio nessa instituição. Então, realmente, tudo que você falou é oportunidade de network muito boa. E como você me disse várias vezes, network não é você falar com o ministro e tudo mais, você realmente, é no seu convívio você criar esses laços, não é? E E tu esses vê, laços, pode desculpa, falar. desculpa, termina aí. Mas esses laços realmente é o que gera resultados. Então, o CAESM hoje é uma instituição que só está crescendo em 6 meses, a gente só tem 6 meses de existência. A gente fez um trabalho assim, em plena pandemia, que estava tudo planejado para presencialmente, a gente precisou reverter tudo virtualmente. Eu acho que a gente está num ponto assim muito gratificante de resultados e a gente só está crescendo mais. Esse segundo semestre a gente tem planos muito maiores.
Então, e tudo isso através do network. Então, você vê minha equipe de diretores, a equipe que compõe o CAESM. Então, assim, a gente só vai desenvolvendo, criando mais parcerias, criando mais laços. E isso é o network na Via, porque agora a gente se conhece, a gente é uma família, não é? E quando a gente sair, a gente já tem esse link de contatos. Eu acho que é importante, Jonathan, a gente falar também dessa ideia de que às vezes é o desconhecido. E aí, a monitoria, tu podia não ter feito como ninguém quis. Tu podia ter pensado, o que que eu quero? Não vou ficar aqui em casa, ganho mais dormindo, tomando café, ou jogando. E não tem problema o Exatamente. momento de descanso. Mas tu entende que às vezes a gente tem que ser um pouquinho assim, curioso. A gente tem que ter uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Eu sempre tive isso. E eu acho que a gente tem que ter. Vai que numa dessas tu descobre uma coisa diferente. Mesmo que tu vá um dia na semana. Eu fiz meu primeiro estágio voluntário foi na Defensoria Pública. Era quinta, tenho certeza. Acho que era segunda e quinta. 2 dias só que eu ia no fórum, mas o dia que eu tava lá, eu conversava com pessoas, eu descobria sobre a vida do direito, eu descobria como que funcionava. E aí é importante a gente falar também que o trabalho tem que ser bem feito para a gente conseguir seguir adiante e manter um relacionamento saudável, né? Porque às vezes as pessoas elas só querem ver o que elas vão ganhar. Elas não querem ajudar por ajudar. Muitas vezes tu não vai ganhar dinheiro ou tu não vai ganhar alguma coisa diretamente, mas tu sempre colhe frutos daquilo de bom que tu fez. Um bom trabalho que tu faz, tu sempre vai colher frutos. Só que a gente às vezes não sabe identificar o que é colher frutos, né? Ah, não, eu só é networking se eu conseguir tal estágio. Só vale a pena ser amigo daquela pessoa se ela me conseguir um contato. Não é assim que funciona. A gente tem que aprender. E aquele livro que eu sempre falo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele tá ali. Esse livro é um livro de leitura obrigatória para quem faz direito. Eu tô terminando de ler o filho dele, que é esse aqui, ó. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. E ele meio que resume e tenta dar uma atualizada. Mas networking, relacionamento, saber lidar com pessoas, o sentimento que tu causa nas pessoas, isso é que importa. Às vezes, deixa eu fazer uma confissão aqui. Às vezes eu recebo perguntas assim, que eu tenho vontade de responder, ser um pouco assim, como eu posso dizer, né? Não é possível que tu tá me perguntando isso. Mas eu sempre paro e penso, mas o que será que essa pessoa tá sentindo, sabe? E se eu estivesse no lugar dela? Então, a minha tentativa é sempre de fazer com que os outros se sintam bem. E jamais fazer com que alguém se sinta. Jamais fazer com que alguém se sinta burro ou inferior, porque isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Mas veja, a questão de networking, a questão de monitoria, olha, é engraçado isso, como tudo vai se ligando, né? E aí Sim, depois que tu termina lá, quando tu estiver formado, tu vai ver, nossa, como uma coisa se ligou à outra, como tu ter aproveitado tal oportunidade, ter feito fazer, como tu ter candidatado à minha mentoria aquela vez, fez com que daí tu pensasse numa faísquinha de uma coisa que, sabe? Então, a vida é feita de decisões, de certa forma, e a gente tem que todo dia tomar as decisões que vão ter consequências, e enfim, mas a gente tem que saber os caminhos que existem. Se a gente não sabe que exato, existe o caminho, tu não vai atrás, né? Tem que ser curioso, mas exato. também sempre procurando. Como eu falei, tem que pôr em prática, né? O caminho, quem acompanha nossa live agora já sabe, mas é essencial pôr em prática. E o que eu estava falando antes aqui não é para me vangloriar nem nada, é muito pelo contrário. Pra, eu sou a prova viva, né, de que esses conselhos que você dá é 100% assertivos e faz uma diferença na vida, na prática, completamente. A evolução que eu tive em um semestre, pulei assim, sabe? Degraus, ixi, que eu nunca imaginaria, entende? Então, eu falo assim, realmente, vocês vê a coisa, quando você vê a coisa acontecendo através da sua ação, da sua iniciativa, você não se arrepende disso. Então, estágio voluntário, como você sempre fala, é outra coisa que eu também passei a defender muito. As pessoas têm muito preconceito com estágio voluntário, falam, eu vou pagar para trabalhar, mas você está na prática. Hoje eu estou lá respirando prática, 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 graças a Deus. Eu tenho duas mentoras, minhas chefes, elas são realmente mentoras, me ensinam, me dão muita oportunidade, e você vê que isso é a melhor coisa que tem, porque além de você estar vendo a matéria na teoria, você já está, às vezes, nossa, isso na prática é desse jeito, às vezes não é tão assim como eles Uhum. falam, às vezes você, isso aqui não é utilizado, por quê? Porque em juizado é diferente do CPC. Enfim, tem várias questões que você vê na prática que
faz um diferencial muito grande no seu caminhar, né? Tá falando de Então, Jack, né? Jack, exato. Socorro, né? As faculdades não meio que ignoram em geral. E a gente que se vire. Sim, exatamente. Eu acho que ocorre muitas ações lá, né? E é uma regra totalmente diferente, é tipo uma terra sem lei. E aí você acha assim, nossa, eu vou aplicar, por exemplo, um agravo de instrumento no juizado especial, mas não pode. Então, assim, o juiz concedeu, o que que você faz? Chora, porque não tem nada para fazer. Então, assim, você acha que o CPC, o que você aprendeu é uma realidade, você entra com ação pensando que você vai estar vivendo aquela realidade, mas na verdade é outra. Então, assim, a prática é completamente diferente. Enfim, eu vou parar de falar, como vocês viram, é somente para afirmar tudo que a doutora Fran trouxe hoje e para dizer, acompanhe ela, siga esse roteiro, ponha em prática. Você não sabe como fazer, busca, vai atrás, pergunta ela que ela dá, abre box, né, de caixinha lá de mentoria gratuita. Ela sempre acompanha, né, os vídeos dela já estão bastante completos de passo a passo como você se inicia. Inclusive, teve uma pessoa que falou, fez uma pergunta na live anterior, com que a partir de qual período ela poderia começar a fazer pesquisa, poderia começar a fazer extensão. Então você fala muito disso, né? Que não tem período, você pode começar imediatamente e tudo Desde o mais. primeiro dia, se quiser. É que a gente é Exatamente. inseguro, né? A gente é inseguro. Mas é Exatamente. justamente, eu tô aqui te falando que tu pode. Aí alguém falou que pode, aí a gente acha que a gente pode. Muitas vezes a gente só precisa de alguém que diga que dá. E, Jonatas, deixa eu só deixar claro que apesar eu trouxe uma ordem, mas não é a ordem que a pessoa precisa seguir. Eu só elenquei, né? Então são 8 pontos que tu pode fazer. O 8 não tem ordem, mas eu acho eles realmente os fundamentais, assim. Na minha cabeça eu tenho bem claro que foi o que me virou a chave nos momentos mais importantes da minha graduação, assim. Mas todos eles, se não der para fazer todos também, não se desespere. Nem todo mundo pode fazer o intercâmbio, não tem problema, mas busque fazer o máximo possível para ter as experiências. Exatamente. Então é isso, acho que já ficou mais do que claro do que essa visão, essa realmente, como eu falei, essa live foi expandindo a mente, a visão, os horizontes de que como você realmente deve ser como estudante de direito, principalmente para os novatos que estão começando agora. Então você já sabe exatamente o que fazer, o que você deve fazer, que você deve respirar as oportunidades que a faculdade te dá. Realmente fala assim, ah, é chato. Não é chato. Viva isso que você vai ver que a experiência, a prática vale muito, muito, muito a pena. E o pessoal do IPOG, né, nos acompanha, o Centro Acadêmico está à disposição para ajudar, auxiliar em todas as áreas que for possível. A gente está de portas abertas mesmo, aceita sugestão. Para o pessoal que não é do IPOG, nós temos a maioria, eu acho que 80% dos nossos projetos são realmente atendendo a toda a comunidade de direito do IPOG, ou extra-IPOG, toda a comunidade de direito acadêmica do Brasil. Então, assim, nós temos a gente está com o projeto de liberar vários cursos agora. Alguns não serão gratuitos. A gente pensou assim, nossa, a gente só quer ofertar cursos gratuitos. A gente não vai conseguir ofertar cursos gratuitos, mas não acha que a gente está vendendo. Não é, é o custeio realmente do professor, que às vezes a gente não acha professores dispostos a doarem gratuitamente o serviço. Então, quando vocês verem cursos que serão pagos, vão ser sempre uma realidade acessível ao bolso do universitário, que é outra coisa que a gente prega, oportunidades voltadas exclusivamente ao universitário. Então, é pensando no bolso, é pensando no tempo que ele tem, voltado numa linguagem para universitários. Então, quando vocês verem algo pago, sabe que isso é 100% destinado aos custos operacionais do curso. Se não tem lucro, a gente não recebe nada por isso. É justamente eu falo que nós somos uma geradora de oportunidades. Então, se você quer se aperfeiçoar, nós estamos à disposição. Pode ver, a gente vai ter um curso de marketing digital. Em setembro, a gente vai ter outro curso do CPC, que já foi um sucesso, do primeiro, que foi 100% gratuito. As inscrições lotaram. Então, fique de olho também para você não perder a oportunidade. E acompanhe a Prof. Fran para essas dicas, para você saber realmente o que fazer. Inclusive, você tem um curso, não tem? Eu tenho Eu dois esqueci o cursos. nome. Eu tenho Pode dois falar cursos, na deles, por verdade. gentileza. Um deles é um curso fechado, certo? Que é um curso que eu abro turmas e a turma encerrou ontem. Então, é um curso que se volta para construção de artigos científicos na faculdade, o aluno, quem está iniciando, quem está perdido, quem precisa de uma segurança.
Eu explico assim, ó, o beabá, desde a primeira página, desde a pesquisa, desde o que é o artigo, até como tu submete, como tu faz para publicar. Esse é um curso bem específico, ele tem início, meio e fim. E é um curso que ele se volta justamente para o artigo. E eu tenho uma assinatura, que é uma recorrência, a gente chama. Essa assinatura é o seguinte, o aluno, ele pode ficar o tempo que ele quiser. E como que funciona? Nós temos aulas ao vivo todas as terças-feiras, certo? Esse curso se volta para alunos que têm insegurança com a faculdade, para alunos que querem ter clareza na sua caminhada, para alunos que querem ter um apoio, alunos que precisam ouvir que é possível. E eu não estou falando de bobagem, eu estou falando assim, por A mais B, o que tem de documento que nos diz que a gente tem que fazer isso ou aquilo? Como que a gente pode fazer tal coisa? Como que eu consigo estágio? Como que eu consigo prática, sabe? Então, são aulas que toda terça-feira ao vivo eu dou e elas ficam disponíveis depois na plataforma. A gente já está com 1 mês e meio e esse curso, ele é uma assinatura. Tu pode ficar 1 mês, pode ficar o resto da tua vida, tu pode ficar 2 meses, ele custa R$10,90 por mês. Tu pode ficar 1 mês, tu pode sair, tu pode voltar, ou tu pode ficar. E ao vivo a gente consegue conversar também, eu tiro dúvidas. Claro, tem todo o contato. Eu estou sempre disponível, dentro do possível, né? Eu respondo assim que consigo, sempre, todo mundo. Espero conseguir manter isso por um bom tempo. Mas essa assinatura, Jonatas, ela é voltada para a Franciele da graduação. Se eu tivesse tido essa Perfeito. oportunidade, nossa, é que eu sofri muito, sabe? As coisas nada acontecem por um acaso. Como eu sofri muito na minha faculdade, assim, de não saber por onde ir, de não saber qual caminho escolher, de não ter um mentor. Eu busquei ter um mentor, alguém que me ajudasse, não encontrei, não consegui. Porque, enfim, né? Outros tempos e outros momentos. E então eu penso que as pessoas precisam de direcionamento. E infelizmente eu vejo que muita gente está desistindo da faculdade de direito porque não tem essa clareza na caminhada. Entende? A gente não sabe para onde Sim, ir. E aí é necessário que tu conheça os caminhos. Isso que eu falei hoje é só um pedacinho, né? Quando se a gente for analisar, eu tenho vídeo sobre tudo isso no YouTube, mas tu vai analisar, tu vai falar de estágio, tu vai falar de intercâmbio, tu pode ficar horas, porque existem muitos detalhes. E outra, não existe uma única resposta, né? Cada pesquisa científica, meu Deus, a gente pode falar a vida inteira de pesquisa científica. Então, enfim, é muita coisa. E eu sei que é difícil para o aluno que está na graduação, que tem que estudar, que está querendo entender o que é jurisprudência, pensar em outras coisas. Então, isso tudo eu simplifico. Eu simplifico no extraordinário, porque o nome do curso é extraordinário, porque eu quero que tu tenha uma faculdade extraordinária. Mas também no meu YouTube, também no meu Instagram, olha, eu falo sem parar. Então, é. fala mesmo. Ela dispara conteúdo, né? Falar sem parar, porque você é uma. Você, sei lá, eu acho que você sente essa necessidade de passar, e você sente que os alunos precisam ouvir e fala sem dó. Você não segura conteúdo para depois vender exclusivamente no seu curso. Não, você, se for falar, vou falar sobre monitoria, você fala, você dá todas as dicas. Então, isso, como eu falei, é algo que eu admiro muito em você, que eu me espelho muito, porque realmente é uma pessoa que você vê que está disposta, você está aqui para ajudar de verdade esses alunos, desde o primeiro semestre até os que estão lá na frente. Então, esse carinho que você tem, essa dedicação toda, que você está constantemente, todos os dias, ajudando alunos, alunos do Brasil inteiro, é muito lindo de se ver, professor, de verdade, e é algo assim admirável, porque você está ali estendendo essa mão e ajudando quem precisa, ajudando quem quer se tornar um profissional de destaque, quem quer ser um aluno acima da média, quem quer realmente ter essa visão real, verdadeira, de que as coisas não são ilusões como são pregadas, que você é só fazer a faculdade, está tudo bem, que não tá. Então você é sincera, você não ilude, você fala mesmo. Então todas essas características que te fazem uma pessoa assim extremamente admirável e a primeira referência que me vem ao se tratar de professora, de mentora, de pessoas que ajudam mesmo as outras pessoas é você. Então já eu te indico para todo mundo, você é realmente uma Eu fico referência. Olha, eu nem sei o que tem que falar. Vou gravar isso aqui, ó. Vou salvar essa live, vou pular aqui na minha. Vou Mas é de transcrever. verdade. Não é Mas eu puxando o fico saco muito não, feliz. mas Porque, é de nossa, verdade. eu ter vendo, ter ouvindo falando sobre isso, pessoas no Brasil inteiro, sabe? Isso é incrível.
Porque quando tu tá. É uma coisa que eu sempre sofri muito como professora em sala de aula, eu sou obrigada a falar só de direito. Eu até meti umas histórias no meio, porque eu pensava que os alunos precisavam ouvir. E eles até gostavam, só que eu precisava terminar o conteúdo. Então, na faculdade, dentro de sala de aula só, tu fica muito preso. Os professores, mas meu professor não me conta, ele não é meu mentor. Sim, mas o teu professor tá tendo que terminar o seu conteúdo, não é culpa dele, entendeu? Então, Sim, aqui, eu extraio, eu falo, e eu vivo, e eu recebo a vivência de vocês. Então, eu recebo a tua vivência e eu uso a tua vivência para ajudar outras pessoas. Então, é uma troca constante. Eu cresço muito recebendo tudo que vocês me mandam. Então, a tua ideia, a tua criação, a fundação que tu criou, a associação que tu criou, nossa, isso é um exemplo. Isso tem que ser repassado, sabe? A gente tem que conversar mais sobre isso. Os alunos podem criar nossas faculdades também, ou um centro acadêmico, ou um exato. diretório. Isso tem que ter força, porque muitos dos diretórios dos centros acadêmicos hoje eles não são habitados pelos alunos. Quer dizer, tem uma meia dúzia que mais ou menos atua, mas o restante não tem interesse ou não vê como algo bom, proveitoso. Isso não pode ser assim. Tem que ser dos alunos. Mas enfim, essa é uma questão aí que a gente vai ter que estudar a fundo. Hoje esses dias me perguntaram sobre liga acadêmica também, que eu achei bem interessante. Infelizmente eu não pude viver tudo na minha vida, mas aí vocês vivem, vocês me contam e eu repasso. E é assim que a gente faz. E quando vocês fizerem cursos, tu me manda que a gente reposta e tudo mais, tá bom? Para mais gente, se for vaga para pessoas de fora da tua faculdade, tu manda que a gente publica e tudo vai ficar divulgado. Sempre será, estão todos convidados a nos acompanharem. Então é isso, Prof. Fran. Fica aqui minha eterna gratidão. Realmente é um prazer, uma honra falar com você essa noite de sexta-feira. A sua disponibilidade em nos atender, a nos dar essa aula que foi 100% proveitosa, 100% de conteúdo útil e prático para a nossa vida. Então, assim, eu te agradeço imensamente, meu coração é super grato a tudo que você faz, essa sua disponibilidade. E conte com a gente também para tudo que você precisar, divulgar você. Eu sempre dou um jeito de entrar no grupo do primeiro período e tá com você lá, falo assim, olha, gente, vocês querem ser bem-sucedidas, seguem essa Ah, professora que adorei. vocês vão ser top, top, top. Ai, Então, fico muito assim, feliz. agradeço Olha, de pode contar coração. comigo, tá? Qualquer coisa a gente troca mensagem. Eu tô disponível quase que 100%, nem sempre, mas me manda mensagem, a gente troca. Se tiver que tratar de algum tema desses que eu gosto de falar, pode contar comigo e a gente vai conversando. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por todos os elogios. Com certeza minha sexta-feira vai ser muito mais bonita e amorosa e o meu sábado também, tá? Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço a vocês também que nos acompanharam até aqui, quase por 2 horas de live, né? De bastante conteúdo. Na verdade, 1 hora e meia vai dar agora. Então, vai estar disponibilizado no nosso Instagram, tá? Essa live temporariamente. E nós vamos ver a possibilidade de depois marcar no YouTube. Aí depois eu tenho que conversar com você, que eu não conversei com você sobre isso. Mas a gente conversa e talvez, mas se você caso perdeu, por 24 horas a gente vai estar disponível no nosso Instagram. Caso você queira ver completo, perder alguma parte, queira compartilhar. E é isso, gente. Muito obrigada de verdade por acompanhar a gente até aqui. Prof. Fran, mais uma vez foi um prazer tê-la conosco e nos acompanhe, põe em prática, siga ela imediatamente, acabou, já vai lá, siga ela, entra no canal do Telefran e é isso. Boa noite a todos, excelente final de semana. Tchau, tchau.